Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário. Para ti que está chegando agora, não me conhece ainda, meu nome é Matheus Lamper, eu sou host desse podcast, CEO da IB Soluções Imobiliárias, tenho mais de 17 anos de experiência no mercado imobiliário, já vai aí mais de 10 bi, né, vendidos nesse período, e esse é o podcast que a gente criou para dar vitrine àquelas pessoas que fazem o mercado imobiliário acontecer no seu dia a dia. Estamos indo aí basicamente para a nossa 20º episódio do podcast, então chegando num número bem importante. Quem já assistiu os anteriores sabe que eu sempre comento que eu não sonhei ter um podcast, não sonhei virar apresentador, mas me coloquei nesse compromisso exatamente para fazer com que a gente tenha algum tipo de contribuição para que o nosso mercado se qualifique, para que o nosso mercado imobiliário evolua, cresça e a gente tenha cada vez mais negócios bem estruturados. Essa edição de hoje ela é uma edição muito especial, por diversos motivos. O primeiro é que, pela primeira vez, o Sucesso de Vendas tem patrocinadores, é isso mesmo. A partir dessa 20ª edição, a gente conta com o patrocínio da Block Incorporações e Urbanismo, do meu amigo Cássio, grande parceiro de negócios. A Block está junto com a gente pelos próximos 6 meses do Sucesso de Vendas, e da Cotiza Urbanismo, 70 anos de história do mercado imobiliário do sul do Brasil, né? 3 estados já, mais de 2 países com projetos de urbanismo da Cotiza nesses últimos 70 anos, uma empresa que tem uma história espetacular. E conta também com o apoio de algumas empresas aqui do sul do Brasil. Vou ter que pedir ajuda aqui para ler, porque a gente realmente está dando um salto, né, de qualidade no nosso podcast. A gente conta agora com o apoio da Alsos Urbanizadora, lá de Caxias do Sul, do Alciones, do Diego, do Guilherme. Muito obrigado por acreditarem nesse projeto. A Amis Urbanizadora, do meu amigo César Farias. A Ariza, empresa do Marcos Fontoura, lá de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Além disso, da Trilho Empreendimentos, uma empresa que já teve aqui no podcast e agora assina o podcast como apoiadora. A Vise Lotes, nossos parceiros lá de Curitiba, do Grupo Bairru. A Vila Urbanismo, do Grupo Cipasa, hoje uma das 2 maiores urbanizadoras do Brasil. E a Wagner Par Urbanismo, dos meus grandes amigos Ricardo Wagner, Vitor Cabral e do Crisa, né, eles que vêm aí com um lançamento grande para o próximo verão no litoral gaúcho. Bom, gente, primeiro, antes de mais nada, agradecer a essas empresas por estarem acreditando que a gente precisa começar um processo de desenvolvimento, de qualificação do nosso mercado. Obviamente que esse podcast aqui ele é apenas um pontapé inicial, uma primeira iniciativa, e ele está de portas abertas. Tu que está aí me assistindo, tu que está aí me ouvindo, quer sentar aqui na mesa, compartilhar o que tu tem feito de diferente, o que tem trazido resultados novos para os teus negócios? Entre em contato com a minha equipe, te inscreve aqui no canal, chama a minha equipe aqui nos comentários ou inbox, e a gente vai marcar uma oportunidade para ter uma entrevista contigo e para te trazer aos microfones do Sucesso de Vendas. Bom, primeiro motivo especial já contei, vou contar o segundo motivo. Não é segredo para ninguém que me conhece no mercado imobiliário, que eu comecei no mercado imobiliário há 17 anos, pela área de marketing, e atendendo como primeiro cliente a Alphaville Urbanismo. Eu sempre brinco que eu estreiei jogando na Champions League já, né? Mais ou menos isso no mercado imobiliário. E hoje o meu convidado desse podcast nada mais é do que o meu primeiro cliente do mercado imobiliário. Na época, a gente no início tinha pouca relação, depois a gente se conheceu no decorrer dos projetos. Ele era o diretor comercial, o cara que tocava o bumbo, o cara que fazia a Alphaville funcionar naquela época. Está comigo aqui, seja bem-vindo às câmeras e aos microfones do Sucesso de Vendas, nada mais, nada menos que Fábio Vale. Pô, primeiro agradecer aí, Matheus, o convite. Faz algum tempo que a gente está namorando a ideia de eu estar aqui no Sucesso de Vendas. Hoje é um dia especial, estou muito contente de estar aqui. Obrigado aí pelas palavras iniciais. Realmente, a gente se conheceu lá atrás meio que de maneira despretensiosa, né? E hoje estamos aí nessas parcerias. Muito legal estar aqui. Muito obrigado. O Fábio hoje vai contar um pouco da história dele aqui para a gente, mas o Fábio hoje é CEO da V7 Brasil, seguramente uma das empresas que mais gerem lançamentos imobiliários
no país hoje e tem uma operação nacional, está sediada em São Paulo, lá em Alphaville, lá em Barueri. Eu tive, 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar no escritório da V7 lá, a gente teve trocando algumas figurinhas aí de planos futuros para os nossos negócios. O Fábio acabou de ser o palestrante de abertura do nosso evento, do Sucesso de Vendas Business Summit, um evento que reuniu aí mais de 250 profissionais do mercado imobiliário do sul do Brasil, 14 incorporadores, mais de 2 bi de VGV, eu prometi 1 bi, coloquei mais de 2 bi de VGV à disposição dessas pessoas que acreditaram no projeto e estiveram no evento conosco. E eu demoraria um tempo muito grande aqui para apresentar o Fábio. Vou deixar que o Fábio se apresente, né? Fábio, fala um pouco aí do que tu está fazendo, qual é o teu currículo. Depois vamos falar um pouco da tua história no mercado imobiliário. Legal. Bom, Matheus, acho que, assim, primeiro, estou há muitos anos nesse mercado, são quase 30 anos aí de trajetória. Eu tive o privilégio, costumo dizer que eu tive muita sorte em participar de grandes empresas do mercado e atuando em momentos muito importantes dessas empresas, né? E como você mencionou, um dos grandes privilégios aí, dentre outras empresas tão bacanas, foi ter ficado mais de quase 14 anos, mais de 13 anos, como diretor comercial, marketing e novos negócios, né? Da Alphaville Urbanismo. Tocava tudo, né? Era uma empresa com atuação em 80 cidades no Brasil, né? Em todas as regiões, que na época, imagina, a gente fazia quase 30 lançamentos por ano, né? Se a gente imaginar hoje, comparar com o mercado atual, você ter uma operação nacional lançando 25, 30 projetos a cada 12 meses, né? Ajudar as pessoas a fazerem conta. O pessoal tem só 52 fins de semana no ano. É mais de um lançamento, é mais de um fim de semana sim, outro não. É um sim, outro também, quase assim, né? É isso. Então, assim, foi uma época muito bacana, né? Que brindou aí a minha carreira. Tive a experiência, a oportunidade de viver vários mercados, né? Como você sabe, atuando no Brasil em todas as regiões, lá de Pelotas, onde a gente se conheceu, até Belém do Pará, Manaus. Então, realmente foi uma trajetória muito bacana. E aí, nessa sequência da minha trajetória profissional, nos últimos anos eu estou à frente de uma empresa de gestão e coordenação geral de vendas, que é a V7 Brasil, que faz toda a parte de planejamento, gestão comercial, desenvolvimento de produto, também a nível nacional. Hoje a V7 está em todas as regiões do Brasil também. E a gente está aí continuando tocando esse bumbo, se relacionando com parceiros, muitas imobiliárias, são quase 3 mil imobiliárias hoje que estão associadas à V7 Brasil, atuando em projetos nossos espalhados pelo Brasil fora. Então, estamos aí nessa trajetória, todo dia aprendendo um pouquinho, todo dia construindo um pouco mais nessa trajetória. Bom, pessoal, sabe que eu me encantei, me apaixonei pelo mercado imobiliário exatamente no lançamento do Alphaville Porto Alegre em 2008, que foi meu primeiro lançamento imobiliário que eu participei, assim, fui entender o que era, eu falei, cara, que negócio maluco e tal, e o Fábio era que puxava a frente, ele que comandava, né, todo o processo. Sempre que eu estou em reuniões com incorporadores, Fábio, eu sempre conto várias passagens, que talvez nem tu lembre, né, mas eu tenho várias passagens daquele projeto, tanto da primeira quanto da segunda fase, que foi logo na sequência, que me marcaram, assim, né? E depois a gente teve a oportunidade de lançar vários produtos com a Alphaville pelo Brasil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e a gente voltar um pouquinho no tempo, mais no tempo ainda. Como é que tu começou no mercado imobiliário há 30 anos atrás? Eu sempre conto, todo mundo que eu entrevisto aqui eu falo isso, porque pouca gente que eu conheço, ou ninguém que eu conheço, nem sei, mas assim, o cara não pensa assim, vou trabalhar com o mercado imobiliário, eu vou virar corretor de imóveis, né? O mercado imobiliário sempre cruza a nossa vida em algum momento. Sim. Eu brinco que, principalmente no urbanismo, né? Quando o bichinho te pica, cara, tu não consegue mais sair do negócio. É verdade. Como é que aconteceu contigo? Como é que tu começou? De onde é que tu vinha? Cara, nós vamos precisar de uns 3 dias de podcast. Mas de maneira bem, assim, objetiva, eu também caí meio que por acaso no mercado. Eu atuava no varejo, atuava em redes de varejo, trabalhei na Gillette do Brasil. E naquela época, muito jovem, ainda com 20 e poucos anos, o meu sonho era ser diretor de uma loja, Walmart, trabalhar no Carrefour. E aí, por uma circunstância ali pessoal, minha esposa fazia ainda arquitetura, faculdade, a gente ia se casar, e a operação da Gillette, eu era um gerente de vendas da Gillette, atuava na região norte do Brasil, e aí eu resolvi ficar em São Paulo, me desliguei da operação de varejo, e fiquei meio ali sem saber muito o que fazer, jovem ainda, tinha terminado a faculdade, e aí um amigo meu estava montando uma empresa de administração de imóveis. E como eu era um cara muito comercial, trabalhava com vendas, trabalhava com B2B, esse amigo falou, olha, vem para cá, vamos montar uma imobiliária, né? E eu me lembro que a primeira vez que ele falou a palavra imobiliária, Matheus, ele falou uma outra palavra que era condomínio. E
E eu fui no dicionário ver o que era isso. Que eu não sabia o que é imóvel, cara. Eu não tinha nenhuma noção. Mas aí, rapidamente, eu entrei no negócio, comecei a montar uma operação de vendas, uma equipe de lançamento e fui estruturando uma carteira de imóveis. Era onde isso? Era num bairro classe média em São Paulo, ali para quem é da região do Brooklyn, Campo Belo, uma operação muito local. E aí o bichinho me picou muito rapidamente. E aí eu tive a oportunidade de tocar essa empresa por alguns anos. Depois fui trabalhar numa empresa inglesa de comercialização de lajes. E essa empresa estava vendendo todos os imóveis do Porto Madeiro, em Buenos Aires. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar também lá em alguns momentos em Buenos Aires. Então, aquilo foi um pouco da... Sair de um campeonato de interior para ir para a Champions League, pegando aqui a... E aí, aquilo, para mim, assim, abriu um mundo de oportunidades, né? Internacional, de vender imóvel no mundo inteiro. E aí, começou a minha carreira, passando por incorporadoras, até chegar lá em Alphaville e ficar lá por quase 14 anos, né? Vocês vejam que engraçado, né? A gente se conhece desde 2008, né? Quando o Fábio virou meu cliente da minha empresa de marketing. E, cara, não tinha nem noção, a gente nunca nem tinha conversado sobre isso, não sabia nem de onde é que ele tinha se desenvolvido. Como é que foi a saída para o Alphaville, assim? A Alphaville já era aquela máquina de vendas que eu conheci, ela se tornou... Conta mais detalhes dessa história aí, porque eu acho que tem muita gente muito curiosa, né? Todo mundo que está no mercado imobiliário há um pouco mais de tempo, ou que estuda um pouco de mercado imobiliário, tem as operações do Alphaville como algo muito fora da curva, assim, né? Algo que entregava um resultado de vendas, tinha uma estratégia de vendas muito diferenciado. Como é que foi ir para lá e construir esse trabalho? Eu atuava numa empresa holandesa que era, entre outras coisas, ela é dona das lojas C&A, da marca C&A mundialmente. Eles tinham uma operação imobiliária no Brasil e essa empresa estava lançando um produto na Grande São Paulo, onde a Alphaville também estava lançando. E ali a gente acabou tendo uma performance muito boa e a Alphaville, à época, teve problemas de venda. E isso acabou me aproximando dos acionistas da Alphaville que queriam entender o que eu estava fazendo para dar certo, aquela mágica de você estar conversando com as imobiliárias, você estar cativando o mercado, criando uma capilaridade. Já fazia isso aí, então? A gente já fazia por essa empresa, chamava-se Redevco, era uma empresa europeia que atuava ali na Grande São Paulo. E aí Para que tipo de produto, Fábio? A Redevco tinha loteamento também, em parceria com a Gafisa na época, mas fazia muita incorporação em shopping centers. Mas nesse caso específico era um loteamento, e aí aquilo chamou a atenção dos acionistas do Alphaville, falou, pô, a gente está com dificuldade, e tem uma turma aqui, uns holandeses, aí uma galera que não tem nada a ver com isso, e que está vendendo e está atropelando o mercado. Isso acabou me aproximando, alguns meses depois eles me convidaram. Que ano foi isso? Foi 2001. Já era anos 2000. 2000. E aí eu acabei depois recebendo um convite para ser o diretor de vendas da Alphaville. Eu entrei como diretor de vendas. A empresa nunca tinha tido um executivo nível de diretoria nessa operação comercial. Sempre sócios. Eram sócios, eles terceirizavam alguma coisa. E aí um pouquinho dessa trajetória. Quando eu cheguei lá, Matheus, a empresa fazia 2 lançamentos por ano e alguma coisa como 100 milhões de venda. 10 anos depois, a gente chegou a 2 bilhões de venda, com 27 lançamentos por ano. 20 vezes. 20 vezes mais. Então, é uma empresa, assim, eu costumo dizer, né? Existiam algumas alavancas muito interessantes para a gente estudar. Primeiro, que ela posicionou um produto imobiliário como sendo um produto de grife. Então, investimento no institucional sempre muito forte. Criação de grife, né? De um branding para mercado imobiliário. Então, a gente nunca apresentava um produto Alphaville como sendo um venda de um produto imobiliário. Era muito mais do que isso, era status, era você pertencer a um grupo de pessoas especiais. Enfim, um produto de grife, né? Segura aí. Isso aqui dá corte, viu? Pelo amor de Deus. Vocês me ajudem aí. Corporador, olha o que a gente fala o tempo todo. Investimento institucional, construção de valor. Isso tudo que o Fábio está falando, eu vivi. Eu ficava impressionado. Os caras faziam pesquisa de recall de marca em capitais e dava 80%, 90%, 95%. E eu sempre brincava com isso. Cara, conhece Alphaville? Sim. O que é Alphaville? Onde os ricos moram. Né? Chegava aqui no Rio Grande do Sul, era isso, cara. É lá onde os caras com grana moram. Onde o cara grana mora é o quê? Custa caro, o preço é alto, vale muito. Né? Então, e eu sempre vi o Alphaville realmente fazendo esse movimento muito claro, assim, né? De construir a marca e dar força para a marca, mais para a marca do que o produto até, né? E fazia parte da estratégia, né? Você posicionar
você não disputar espaço com outros loteadores, nem com outros produtos imobiliários, né? E você ter realmente um posicionamento acima de um produto de high-end. E aí a operação de vendas tinha que potencializar isso com a equipe, né? Que aí tinha o desafio de fazer a equipe de vendas comprar essa ideia e vender essa ideia. E aí vinha a segunda questão muito importante para a empresa naquela época, né? Que era você tratar bem a força de vendas, né? Que era você prestigiar as imobiliárias, prestigiar os corretores. Tinha um caso engraçadíssimo, pessoas que tatuavam a marca da empresa, muitas pessoas tatuavam a marca Alphaville, muitos corretores pelo Brasil afora, porque realmente aquilo transformava a vida do vendedor, né? De repente o cara se dá conta de que o cliente começa a ligar para ele, o produto é muito desejado, aí o cara muda a vida dele financeiramente, muda a vida dele como profissional. Muitas pessoas passaram a atuar como corretores para vender o produto Alphaville, né? Então tinha essa segunda, e eu acho que tem uma terceira alavanca de posicionamento de marca, que era entregar produtos muito fortes, né? Por muito tempo, a Alphaville sempre procurou entregar mais do que o cliente esperava, né? Sempre uma quadra de tênis a mais, um salão de festa a mais, um paisagismo a mais. Então, acabou se criando ali uma química meio que perfeita, uma marca muito forte, reconhecimento de qualidade e força de vendas muito comprometida com a venda do produto, né? E aí, a partir daí, toda a estratégia que a gente tocava no dia a dia, né? E nessa época que tu chegou lá, já esses 100 milhões de 2 lançamentos já eram fora de São Paulo ou ainda estava lá dentro de São Paulo? Já tinha alguma coisa? Tinha uma operação em Campinas já, que era uma das primeiras ali no interior de São Paulo. Eles tinham um produto em Salvador, que também foi um dos poucos fora ali do eixo de São Paulo. E tinha uma terceira que era em Goiânia. Que era o Flamboyant. Era o Flamboyant. Era assim, era basicamente três operações, assim, uma empresa de pequeno porte, assim, com os donos tocando a operação e que estava se preparando para expandir nacionalmente, né? Bom, eu nunca escondi, pelo contrário, eu sempre fiz questão de ressaltar que eu construí todo o meu modelo de negócio das minhas empresas dentro do mercado imobiliário em cima disso, né? Fazer o incorporador entender que ele tem que investir na marca dele. Eu sempre falei o seguinte, meu amigo, não é o produto tal da incorporadora, é a incorporadora do produto tal. Né? Porque o mercado imobiliário estava muito mais alicerçado, de forma geral, em cima de produtos do que em cima de marcas fortes. Né? E eu vi o Alphaville fazer exatamente o contrário disso. O segundo ponto era o seguinte, cara, teu maior ativo é a força de vendas. Aprendi com o Alphaville e achei uma maneira de replicar para os outros. E o terceiro ponto, que era um pouquinho diferente assim, né, do que vocês, da terceira alavanca de vocês, que era ter, como eram produtos mais, não eram replicáveis, né, eram produtos únicos, a gente ter conceitos de produto forte, independente do tamanho do terreno, da metragem, da área de lazer, né. E eu lembro que na época do Alphaville ainda tinha uma alavanca, pelo menos dentro da parte do canal de venda, muito forte, que era a qualidade da obra, né. E isso é uma coisa que eu falo até hoje. Vai num Alphaville de 10 anos atrás e vai no condomínio do outro lado da rua. A diferença da qualidade da obra, né, que gera a valorização do patrimônio a médio e a longo prazo, é gritante, né? O conceito, né, que você lembrou bem, na verdade o Alphaville se apoiou a vida toda em vender conceito, né? Então, você acompanhava lá quando a gente fez as parcerias aqui no início do nosso contato comercial. Você lembra que, por exemplo, a gente nunca falava em metragem de terreno, né? A gente fazia a questão de não entregar as plantas com os lotes, porque a lógica era o cliente tem que escolher morar lá e não aonde ele vai morar, tanto faz, né? Então você desmistifica a questão do tamanho do terreno e aí o produto tinha muito conceito, né? Que era, o importante é você fazer parte disso. Se você vai morar na quadra A, B, C, perto do clube, longe do clube, tanto faz. Isso você vai decidir lá no dia. E era lá no dia que você tinha a tabela de preços, né? Então toda a estratégia era você sai do metro quadrado, da frente do lote, do tamanho do terreno, e você vende um posicionamento de um condomínio de luxo. O que é muito legal disso, Matheus? Você que opera hoje o mercado e a gente também, o que é mais legal disso? Que a marca Alphaville, ela se transformou no que ela é também pelos sucessos comerciais. Porque quando você tem um produto que vendeu há 2 semanas atrás em 3 horas, você vai fazer um próximo lançamento, os corretores vêm atrás de você. O cliente vem atrás, porque você vai criando um recall de sucesso. Hoje a gente atende várias empresas que não têm a marca da Alphaville e que têm sucessos comerciais parecidos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você constrói um posicionamento de produto, quando você fideliza a equipe de vendas, trata bem a equipe de vendas e posiciona bem preço, você cria a química de um lançamento que dá velocidade. E quando você vai lançar o outro, todo mundo quer fazer de novo.
Dizer, pô, aquele lá vendeu tudo, vai vender de novo. Então, você consegue criar uma dinâmica de bom posicionamento de marca a partir também de uma estratégia de vendas agressiva. E essa questão, aqui eu tenho alguns mantras, né? O primeiro é venda ou morra. Né? Eu sempre falo que o mercado imobiliário tem profissional, empresa imobiliária, incorporador, empresa de lançamento, seja quem for. Tem dois tipos só, o que vende e o que não vende. Ah, a gente mais ou menos vende, não, amigão. Tu não vende, se tu não vende, tu gera estoque, se tu gera estoque, tu trava o mercado. O crescimento, o desenvolvimento do mercado. Então, gerar produtos com velocidade de venda, eu entendo que mercadologicamente falando, não falando do empreendimento A, B ou C, é uma necessidade. Então, pô, vou lançar ano que vem numa praça X e o Fábio vai lançar esse ano. Cara, tomara que ele entre lá e venda tudo. Porque quando ele... E eu já nas minhas palestras já criei cálculos estatísticos para os corretores para mostrar para ele, para o empreendedor, que quanto mais o meu, entre aspas, concorrente, que deveria ser visto como um parceiro de mercado, vender, mais eu vou vender. Né? Porque o sucesso de vendas ele gera um funil com tanta gente que perdeu a oportunidade. Puta, cara, eu ouvi falar desse produto e não dei atenção pro corretor. Deixei passar. Eu dei atenção pro corretor, mas na hora de ir lá escolher a unidade eu não fui. Não, eu fui lá, escolhi, negociei, fiquei brigando por uma unidade, fiquei de fora e perdi. Então tu gera muito mais gente que não conseguiu comprar do que gente que conseguiu comprar. Logo, quando tu veio com outro produto, tu formou demanda. Perfeito. Em vez de tu ter absorvido share. Esse é o meu cálculo e essa é a minha visão. E eu vi vocês fazer isso com maestria. Mas tem uma curiosidade que eu quero que tu... Eu conheço só uma parte dela, que é, cara, como é que foi... Porque uma coisa assim, então, legal. Uma marca forte, né, investimento em marketing gigante. Eu lembro de ter visto Alphaville na novela das 8. Vocês fizeram... Muito merchandising. Eu participei de 8 novelas. Exato. Então, cara, imagina hoje ter uma marca de um produto imobiliário numa novela. Né? O nível de alcance que isso gera lá 10, 15 anos atrás. Mas, claro que isso vira desejo para todo mundo, inclusive para o corretor. Mas, cara, como é que foi instituir essa cultura de venda? Porque, assim, vou dizer para vocês, é uma igreja, viu? Os caras faziam, e devem fazer até hoje, cara, era brincadeira. Esse negócio do corretor seguir, eu vi o cara sair de Brasília e ir para Belém, o cara sair de Belém para Manaus e para Cuiabá, porque o Alphaville ia lançar, ele ia lá e aproveitar e ia vender. Mas como chegar nessas regionalidades, né? Pô, é quase como ir para um país diferente, né? Sair de Cuiabá e vir para Porto Alegre, né? Time diferente, as imobiliárias são diferentes. Como que foi conseguir implantar uma mesma cultura de vendas em cenários tão diferentes assim? Talvez tenha sido esse o maior desafio, mais do que a marca, mais que o produto, mais que vender efetivamente, foi convencer o corretor que aquilo era possível? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu tinha um modelo muito padrão, né? Assim, o que a gente costumava dizer era quase que uma receitinha de bolo, mas a gente tinha que estar sempre olhando a temperatura do fogão, né? Do forno, assim, porque em cada lugar a gente tinha dificuldades, né? Eu me lembro quando a gente lançou, por exemplo, Porto Alegre, a gente teve muita dificuldade de fazer a equipe acreditar se participou à época, né? E a gente percebia que o próprio corretor, ele não conseguia levar isso para o cliente. Ele se posicionava como um primeiro cliente, né? Então, por exemplo, nós não temos a tabela de venda só no dia do lançamento, aquilo demorou algumas semanas para a gente conseguir mostrar para a equipe que ele trabalhando sem a tabela geraria para ele mais oportunidade do que ele apresentar a tabela no primeiro contato. Então, dependendo da região, a gente tinha mais, depende da questão cultural, do como os mercados funcionavam, mais tradicionais ou mercados mais, assim, mais modernos em termos de operação, isso mudava muito. Mas, basicamente, tinha ali uma construção de um posicionamento de um produto que não era um produto imobiliário. Que essa era o mantra. Qualquer lugar que você estiver, seja no Rio Grande do Sul, seja no Norte, você vai levar um produto que não é um produto imobiliário. E você, a partir daí, você vai treinar a equipe para que ela leve isso. Você vai fazer uma campanha de comunicação que mostre para o cliente que ele está perdendo uma oportunidade e não perdendo um produto imobiliário, né? Como você comentou, é muito o cliente perceber que ali ele não pode deixar passar. Tanto faz aonde tanto faz que dia, quanto custa, tamanho do terreno, ele tem que participar daquilo. Então, toda a ciência ali, toda a dinâmica era manter isso de uma maneira, eu diria assim, muito fortalecida no posicionamento da marca, no trato com a equipe. E você comentou das operações de merchandising.
Pouca gente sabe disso, mas a gente tinha uma equipe dentro da operação da Alphaville que tratava o roteiro das novelas. Então, dependendo dos autores, a gente construía a história junto, anos antes. Você deve lembrar que foi feito o lançamento da Alphaville Gramado, dentro da novela Celebridades, né? Que tinham 10 atores. Fábio Assunção, Márcio Garcia, a Débora Seco, tinha ali a Juliana Paz, tinha uns 10, todos eles contratados. E o roteiro da novela ele era escrito por nós, junto com o autor. Então não era um merchandising onde aparecia um livro da empresa ali em cima da mesa. Uma placa nos fundos da... a gente fazia isso 2 novelas antes, né? Quando estava uma novela no ar, a outra vinha a gente já estava escrevendo o roteiro. E eu estou dizendo isso porque teve um deles, que você vai lembrar, que a gente fez um com o Divino Salvador, pode ser um ator... Malvino Salvador. Divino, não, Malvino. E que ele era um corretor em início de carreira que estava montando uma imobiliária para participar de um lançamento da Alphaville. E à época ele era casado, era noivo da Paula de Oliveira, pode ser. Então foi uma operação, um trabalho de merchan valorizando o trabalho do corretor. Imagina, um cara que era um cara humilde na novela das 8, uma baita audiência, o cara construindo a carreira dele, casado com uma médica, namorava uma médica, não me lembro exatamente, mas a história era toda que o cara se dedicava a vender um produto Alphaville, e aí ele virava um empresário, virava uma imobiliária, era bem sucedido e conseguia fazer... Então, até nisso, a empresa pensava em como mexer com a questão da carreira do profissional de vendas, prestigiando ele, contando essa história, né? Que muitas pessoas não sabem, mas que vida de corretor não é um negócio fácil, né, Matheus? Nossa. E o cara tem que ser muito persistente, tem que investir em educação, tem que estar o tempo todo se reciclando, né? Um cara que está acostumado a lidar com não todo dia. Então, lá atrás, a empresa Alphaville já fazia esse tipo de relacionamento com a equipe, né? E tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, que normalmente as empresas acham que simplesmente esse treinamento técnico superficial e motivacional alto vai trazer uma conversão maior ou é o melhor caminho para o seu negócio. E eu presenciei e eu vejo pelo menos que tem um grande valor nisso, que vocês desenvolviam um trabalho técnico, a hora de treinamento que esses corretores tinham de obra, de qualidade de obra, de como é que funciona, como é que entrega, para que ele realmente estivesse preparado para defender, não só para responder às objeções do cliente, que vinham muito pelas questões comerciais, de não ter tabela, de não saber o preço, de ter pouca informação. Né? Muita objeção por causa disso, mas ele ficava muito preparado para as objeções, não é para as objeções, para as defesas de que aquilo ali era uma oportunidade, não só pela marca, mas por um produto extremamente diferenciado, né? Você lembrou bem, a questão de treinamento técnico, ele é muito mais sustentável, né? A motivação, ela vive de espasmos, né, Matheus? Então, você faz um meeting de venda, sai todo mundo super motivado, aquilo vai caindo. Então, quando você treina tecnicamente, você leva por mais tempo, né? O envolvimento da equipe. Então, você tem que ter os impulsos de motivação, mas se você não fizer o pano de fundo ali, né, para pavimentar no treinamento técnico, você não sustenta a motivação da equipe. Então, você tem que ter esse mix, motivação e treinamento técnico, que é o que dá a química do negócio. Né? Esse é um link bem importante, porque eu, sinceramente, no mercado, não sei como é que tu vê hoje nos teus lançamentos, mas cada vez menos a imobiliária, o corretor e até mesmo o incorporador querem entrar em grandes detalhes técnicos. Né? Todo mundo mais preocupado com o tráfego pago, com a campanha de lead, com o meeting, com a convenção, com a qualidade do material gráfico, se vai ficar mais bonito, mas vai ficar maior, a imagem é melhor ou pior. E essas questões técnicas vão ficando em segundo plano. E a formação dos nossos times de venda, tecnicamente falando, né, a capacidade do corretor de defender uma posição, né, ou não de transpor uma objeção, mas sim de propor algo para o cliente. Não, só aqui, ó, o senhor tem que vir aqui, porque isso aqui realmente é diferenciado, porque essa empresa, porque é o que ela já fez. Né, então, acho que a gente tem um espaço aí, não sei se tu concorda, no mercado para a gente elevar o nível de qualificação, né, desses times de vendas e, com isso, fazer vendas mais qualificadas, mais consistentes e ter volume também de vendas, que é fundamental. O espaço, Matheus, é gigante. Eu diria que esse é o pulo do gato, como a gente diz, né? Hoje não tem mais espaço para amadorismo, né? A gente tem que entender que o corretor tem que se qualificar. A gente sabe que o cliente comprador, ele virou muitas vezes um especialista, né? Naquela época, 10, 15 anos atrás, muitas pessoas nem sabiam muito o que era o mercado imobiliário, né? O
cara comprava um imóvel e depois passava 20 anos sem comprar nada. Hoje você senta com o cliente, ele sabe fazer conta, ele conhece o preço do concorrente, ele conhece os diferenciais, ele conhece as incorporadoras. Então não tem, o profissional de vendas de imóvel, o cara tem que estar muito qualificado. A gente, como empresa de gestão, esse é o grande desafio de você treinar o cara comercialmente, treinar o cara tecnicamente. Ele tem que saber fazer conta de rentabilidade, né? Ele tem que saber atender lead, ele tem que entender como é que ele usa o WhatsApp, a tecnologia em favor dele, não para atrapalhar o processo. Então, tem um espaço gigante, eu acho que o mercado já entendeu isso em alguns pontos. É verdade ainda que se dá pouca atenção para isso, mas a gente já vê iniciativas muito bacanas de gerar conteúdo de treinamento, de qualificação do time de vendas, muitos profissionais buscando reciclagem, buscando conhecimento, né, o tempo todo. Então, acho que o mercado ele vai passar por uma transformação de qualificar e, naturalmente, tirar do mercado quem não se qualificar, né? Porque você não tem mais espaço. Você não tem espaço. O teu cliente hoje ele vai conversar com você como um especialista. Se você não estiver preparado para uma troca, para trocar, você não vai ser bem sucedido, né? É verdade. Queria explorar também um outro assunto, que era as estratégias de lançamento. Né? Bom, estava claro que a estratégia estava toda alicerçada no time de vendas, mas tinha um processo de lançamento claro, né? Que foi o que, na verdade, de certa forma, aqui no sul do Brasil, impulsionou o meu avanço dentro do segmento imobiliário ali em 2010, 2011, que foi eu chegar, eu atendi a Alphaville, né? O incorporador olhava assim, cara, o que você tá fazendo para Alphaville lá? Fala, relacionamento com um canal de venda. Aí o cara fala, tá, mas o que é isso? E eu, como é que eu respondo o que é isso, né? Aí eu criei um método, né? Que era treinamento, ninguém vende o que não conhece, motivação, o cara vai escolher se vai vender o seu produto ou do outro, independente se o seu é um produto de alto padrão ou o outro é Minha Casa Minha Vida. E normalmente o corretor tende a escolher aquilo que é mais fácil, que ele consegue aprender mais fácil, ou que ele tem um material melhor para apresentar, ou que ele tem mais argumento. E incentivo, ou seja, cara, você tem uma meta, eu tenho uma meta, se me ajudar a bater a meta, premiação. te paga um prêmio, né? Ou mais de um, enfim, né? Então, eu fazia isso. Mas aí quando eu chegava lá, o cara falava, eu quero isso aí. Pô, legal, nunca fizeram isso aqui no Rio Grande do Sul, é novo, quero fazer. Aí eu sentava na mesa com o cara e falei, mas qual é a tua estratégia de lançamento? Vou abrir o plantão, vou fazer não sei o quê. Tá, mas quantos clientes vão ir no plantão? Quantos essas imobiliárias levarem. Tá, mas você não vai fazer uma mensuração, né? E eu via vocês lá fazendo todo um processo, 60 dias de trabalho, todo metrificado, dizendo, não, cara, vamos adiar mais uma semana o lançamento, porque não tá com pressão ainda. E quase que sintonia fina do negócio ali, para poder abrir e ter um estouro de vendas, né? Como é que foi a construção dessa metodologia, dessa estratégia de lançamento aí? O Alphaville como bairro, ele começou lá em 1970, na região metropolitana, lá em Barueri, onde está o nosso escritório hoje, né? Que você conheceu. E remetendo a essa época, eu acho que o que a gente poderia dizer, assim, toda a estratégia, ela tinha por base você criar um equilíbrio entre oferta e demanda. Né? Se você parar para pensar quando você vai vender um produto imobiliário, você vai concordar comigo, o comprador está sempre numa posição de muita vantagem. O cara que está vendendo, ele está ali naquela coisa do desespero, ele não é o único no mercado, e quem está comprando negocia desconto, marca a visita e não aparece, não atende o telefone, bloqueia o cara no WhatsApp. Então, o cara que está oferecendo o produto, o incorporador, no caso a marca lá, Alphaville, sabia que se ela chegasse dessa forma, ela teria muita dificuldade em realizar a venda, porque ela estaria numa posição de desvantagem. Então, esse período do início do trabalho, que você falou 40, 60 dias, é um período para você criar uma escassez de mercado e você meio que tentar equilibrar o interesse de quem compra com o interesse de quem vende. Então, não dar a tabela de vendas era justamente você controlar o processo comercial. Né? Não falar da metragem dos terrenos, muitas vezes, no primeiro momento, era para quê? Para que o comprador buscasse a informação com você, ao invés de você entregar a informação antecipadamente. Então, são pequenas métricas, né, pequenas ações que vão criando no comprador uma sensação de escassez na informação. E aí, quando eu quero alguma coisa e eu não tenho informação por completo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar essa informação. E aí, de repente, eu começo a ligar para um corretor que eu nunca quis falar. E aí o corretor fala, pô, não é que esse negócio funciona? E agora o seu Matheus lá me ligou, pô, finalmente o cara me ligou. Então, a dinâmica toda era, a gente precisa equilibrar isso. E aí eu tenho uma frase do Steve Jobs que ele diz assim, né? O cliente nunca vai saber o que ele quer até você dizer para ele o que ele precisa, né? Então, no final do dia, a estratégia toda era criar um senso de oportunidade com pequenas ações que
muitas vezes demoravam 60 dias. Construindo gatilhos para que esse cara fosse... E aí, com as métricas, desconectando. com os KPIs, a gente começava a perceber em que momento desse processo eu estava no ponto-chave para, como a gente dizia, para tirar o avião do chão, né? Que é o que a gente faz até hoje. Então, eu começo com um avião para a pista e em algum momento tem que puxar o manche. E eu tenho que olhar o meu painel e falar, tá no momento, eu tô na rotação de motor, eu tô a favor do vento, é agora que eu tenho que sair, né? Mas no final, vamos dizer, no final do dia, a lógica era essa, era a gente criar mecanismos junto com a equipe, junto com os clientes finais, com a estratégia de comunicação, que a gente fosse dosando a informação para que no final a gente conseguisse equilibrar esse jogo. E aí o que aconteceu? As pessoas iam de madrugada para a fila, chegavam 10 horas da noite para comprar no outro dia, 9 horas da manhã. E tudo isso ia criando uma magia em volta de um produto que... Eu cheguei a conviver em Teresina, os caras 2 dias antes ficaram à beira da 101, da rodovia 101, lá quase sendo atropelados. Calor terrível, né? E é isso, mas eu sempre digo, né, que quando a gente vê uma cena dessa, pô, você tem lá 500 pessoas aguardando para comprar. Isso começou meses antes, né? Você construiu aquele momento. O cliente ele foi sendo nutrido para chegar nesse ponto, né? Ele foi sendo preparado, melhor dizendo. E tu entende que... vou usar de maneira genérica, não precisa ser tão genérico, né? Mas que todo incorporador e todo produto pode construir uma estratégia nessa linha? Pode. E hoje a gente faz isso, né? Hoje a gente atende aí dezenas de incorporadores que não tem nenhuma marca, não tem muito longe de ter produto. Empreendedores estão fazendo o segundo projeto na vida. O primeiro, o processo comercial, ele cria o case. Isso eu aprendi na minha trajetória. A marca ajuda a impulsionar. Vamos lá, o processo comercial cria o case. Ele cria o case. A gente tem vários exemplos aí nossos hoje com a V7 Brasil, que são empreendedores de primeira viagem que criaram esse tipo de pressão. Pessoas chegando na madrugada, um dia antes. Então, o que a gente concluiu? Que você faz um processo de criar esse equilíbrio entre oferta e demanda, você consegue criar um impulso de lançamento. E aí, no próximo, você usa o sucesso do primeiro para ajudar a construir o segundo. Então, a gente faz isso hoje e hoje eu consigo afirmar que, claro, quando você tem um produto com grife, você tem um botão de turbo ali, né? Ajuda. Mas isso não é o mais importante. O importante é o processo comercial. A relação com a equipe, você saber dosar a estratégia comercial, como é que você trata com a equipe, esse alinhamento com o marketing, né? Que você conhece tanto também como especialista. Como é que a gente calibra a comunicação com o momento de vendas, né? Então, esse timing, como a gente diz, né? Isso é uma dificuldade, né? Porque as linguagens e os timings do mercado imobiliário são únicos e diferentes de qualquer outro segmento. Então, tu tem um parceiro de marketing, uma agência, né, que consiga entender assim, bicho, eu não preciso comunicar muita coisa, só preciso comunicar em volume. E o cara já quer lá, vem um anúncio com produto, o produto não precisa. Calma, deixa a informação que o corretor dá, a gente está preparando o time de vendas, é complicado, né? O formato mental, o mindset do modelo do negócio é completamente diferente de qualquer outra coisa. Né? O que você está dizendo assim, é o que comunicar e em que momento comunicar, né? Porque muitas vezes você tem... às vezes, você com certeza já viveu isso, você senta com o empreendedor e fala assim, pô, eu fiz um lançamento, fiz tudo certo e não vendi nada. Foi um fracasso. Aí você começa a entender, ele fala, pô, fiz um meeting de vendas para 500 corretores, mas não saiu o folheto. A campanha demorou 20 dias para entrar depois do meeting. E aí, rapidamente, você fala, mas você não fez nada certo. Você fez as coisas certas nos momentos errados, né? Fora de ordem. Então, calibrar essas ações, pegar a motivação da equipe, entregar ferramentas de venda, comunicação no momento que a equipe está motivada, isso é uma ciência, né? Você tem que medir o pulso ali. Pô, agora é hora de entrar com a campanha de produto, agora não é hora. Agora é hora de acelerar a campanha porque a equipe está no momento bom dela. Se você conseguir encaixar isso, que é o processo, a estratégia de vendas, você vai ter ali uma demanda para você administrar e vender da melhor forma. Tu sabe que eu nunca tinha perguntado isso pro Fábio, gente. Teria facilitado a minha vida nos últimos 15 anos se eu tivesse perguntado. Mas eu construí, né, a minha percepção de mercado, e não sei se tu vai concordar, mas eu sempre falei o seguinte. Se fizer uma pesquisa, vou lançar um loteamento, um condomínio fechado em Porto Alegre. Contrata a melhor empresa de pesquisa e faz uma pesquisa de demanda. Você desiste do lançamento no mesmo dia e na mesma hora. Né? Porque lote, e é os 75%, 80% dos negócios que a gente desenvolve hoje é lote. Né? Acho que só 20%, 25% é vertical. Lote não tem demanda. Ninguém precisa comprar um terreno. Muito pouca gente está procurando um terreno para comprar. Porém, todo mundo deseja morar numa casa.
e ter aquela casa, eu sempre brinco, né? Com o living do tamanho que sempre sonhou, com a lareira na posição que sempre sonhou, que é completamente diferente de tu comprar um apartamento, por mais alto padrão que seja um apartamento. Né? O pátio, a churrasqueira, enfim, né? Por aí vai. O closet da suíte, enfim. Então, assim, todo mundo deseja. Mas entre o desejo e a necessidade, a distância é um abismo. Então, quando tu oferta um produto de lote, tu oferta algo que é objeto de desejo, mas que as pessoas não estão querendo comprar. Então, por que você tem que começar o processo 60, 90 dias antes? Porque ela tem que ter informação que ela pode realizar o desejo e construir na cabeça dela podia comprar, né? E aí, chega no momento de comprar, tem que custar menos do que ela imagina e ser mais fácil de comprar ao Gestão ponto de expectativa, perfeito. Né? E se é uma coisa assim, não preciso mexer nas minhas economias, eu vou tirar aqui só o valor da entrada, o valor do mensal cabe na minha renda familiar, eu vou fazer uma poupança aqui forçada, né? Eu brinco que o lote é o porquinho que tu não pode quebrar, né? É a tua economia que tu não pode quebrar. Então, só que isso anda muito na contramão do mercado imobiliário, do maior volume de oferta imobiliária que está no vertical, né? Então a gente sofre aí severas dificuldades, né, para entrar na cabeça do corretor, que é o nosso, concordo plenamente contigo, é o nosso principal ativo, eu acho. Né, das nossas estratégias de lançamento, nossas estratégias de Você vendas. tocou num ponto legal, porque assim, eu acho que a gente está falando, você não tem que vender a característica do produto, você tem que vender o benefício, né? Então a gente diz assim, você não vende segurança, você vende tranquilidade, né? Ninguém compra segurança. Segurança você compra em porta de banco, né? Sim. As pessoas compram a tranquilidade que aquela sensação de segurança te traz, né? Então você não vende um lote, você vende o bem-estar de estar numa casa com os amigos, com a tua família, né? E teu filho brincando na rua. E teu filho brincando. Então são sensações, né? Eu acho que isso é uma coisa, parece óbvio, né? Mas a gente vê muito hoje as campanhas, os posicionamentos vendendo o produto, né? O metro quadrado, a metragem do quarto, a metragem da varanda. E isso é mais difícil vender, né? Porque isso é tangível, né? E tu sabe que a gente vê e aí muitas vezes os nossos parceiros de vendas aí, que são boa parte da nossa audiência, a gente está sempre metrificando e transformando em número o nosso trabalho. Né? E número não vem de conceito. E aí eu até falo muito isso para os corretores, eu falo, cara, olha só, tem um time que trabalhou aqui, meu amigo, que os caras são pós-graduado, tem mestrado, PhD, os caras ficaram 5 anos em cima dessa área aqui, desenvolvendo esse produto, criando o conceito, para quando a gente te apresentar, primeiro que tu pergunta é quanto que é o metro quadrado. Quanto custa? Aí você quer ser valorizado, entendeu? É isso. Fica difícil. Então, acho que a gente tem muita oportunidade, né, de fazer o mercado evoluir, se qualificar. Isso vão qualificar os negócios, e a qualificação dos negócios vão nos trazer produtos melhores, times melhores, vendas melhores. As vendas melhores vão trazer clientes melhores, perfeito, mais recorrência de compra. Né? Então, acho que a gente está diante, né, de um horizonte de oportunidades que eu até então, nesses meus 17 anos, não tinha percebido. Pode ser que ele já existisse e eu que não tinha percebido, né? Mas me conta um pouco como é que está hoje a V7, que regiões que vocês estão. Hoje é uma empresa aí de quantos bi de lançamento? Fala um pouquinho do a gente teu momento. A V7 hoje está completando 11 anos de operação, a gente atua no Brasil todo. A gente tem operações muito sólidas no norte do Brasil, ali na região de Belém. A região está muito próspera. A gente tem negócio no Centro-Oeste, em Campo Grande, Cuiabá, Goiânia. Algumas operações no Nordeste, ali na região da Paraíba, e também em Alagoas, e a gente tem muitos negócios no interior de São Paulo. Então a gente atua em Paulínia, em Campinas, Jaguariúna, Sumaré, Montemor, Sorocaba, enfim, acho que são quase 20 cidades lá. Vai terminar vindo para a região sul, é o que eu estou falando. Então, assim, é uma operação basicamente nacional, com muita força no interior de São Paulo, onde a gente está já há bastante tempo lá atuando com projetos emblemáticos, enfim, produtos de bairro planejado. A gente tem hoje, assim, uma empresa que não tem por princípio, Matheus, trabalhar ser a maior empresa do mercado. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem parceiros hoje que estão indo para o 3º, 4º lançamento com a gente. Então, muito mais do que a gente fazer pela primeira vez, a gente gosta de fazer outras vezes. Então, uma carteira de empreendedores muito qualificada, espalhados aí pelo Brasil. A gente tem empresas familiares, a gente tem grupos profissionais, atende empresas que estão atuando no Brasil todo, grupos mais locais, regionais. A gente tem feito aí em torno de 12 a 15 lançamentos por ano. Isso deve dar aí perto de uns 3 bi e pouco, dependendo do ano. Mas a proposta da empresa é atender bem e atender sempre, né?
como a gente diz. Não segmenta por tamanho de incorporador, na verdade. Não. É por perfil, a gente procura entender realmente o momento do empreendedor, avaliar a perspectiva de parceria de médio e longo prazo. Nós somos uma empresa de serviço, né? Então a lógica é que você faça mais vezes, que você atue mais diretamente com o empreendedor e principalmente atuando de maneira estratégica e menos operacional, que é um pouco também do nosso DNA. Né? Sabe que vou te fazer uma pergunta em cima menos da visão dos nossos negócios, mas também falando um pouco para o dono da imobiliária que nos assiste, né? Eu particularmente considero o nosso negócio pouquíssimo escalável, para não dizer que ele não é escalável, e moderadamente expansível. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito dono de imobiliária que está nos assistindo que ele é líder ou está entre os 3 líderes da cidade dele lá, e aí ele vê um mercado explodindo. E ele acredita que o melhor modelo é ele ir lá naquele mercado que está explodindo e colocar a imobiliária dele lá, né? Na tua visão, e como tu opera em vários, né, quais são as dores, né, e os pontos positivos de expandir o negócio? Porque, pô, se pegar só o interior de São Paulo, ele tem VGV que não termina nunca, né? Termina expandido, lógico que por oportunidade, mas é uma dificuldade essa expansão. Onde é que ela está? Onde é que tu vê mais as maiores dificuldades dessa expansão? Eu acho que a gente tem que separar, assim, no papel de gestão comercial, que é o nosso caso, a expansão é meio que natural. Porque você acaba tendo vários países em um só, e as oportunidades são gigantes, porque nosso trabalho é ir lá, coordenar o time de vendas, fazer o desenvolvimento de produto, fazer o processo de gestão do lançamento, e termina aquilo e volta para a sede, né? Basicamente é isso. Para uma empresa imobiliária, eu diria que a expansão ela é mais difícil, porque eu acho que ela precisa de um negócio chamado carteira de clientes. E para você construir a carteira, você tem que avaliar bem, porque não é algo que você vai e volta, você tem que ir para ficar, né? Então você imagina uma imobiliária do interior de São Paulo que resolve montar a operação em Belém do Pará. Você vai em Belém do Pará, você tem times de venda lá altamente qualificados, né? Um mercado muito organizado, com várias empresas muito bem estruturadas. Então, você tem ali uma barreira de entrada gigante, né? Você vai chegar ali em pessoas que já são ali, que vivem ali. Conseguir mão de obra também, conseguir mão de obra. A disponibilidade de corretor hoje, né? Exatamente. Para conseguir expandir teu negócio Exatamente. É difícil, porque eu falo isso porque volta e meia, assim, né? Eu converso muito com muitos parceiros aqui, e eles falam assim, pô, Matheus, mas Itapema, Balneário Camboriú tá explodindo, eu tenho que ir para lá. E eu falo, amigo, acho que é mais fácil conseguir uma forma de tu garantir que o teu cliente que tá na tua carteira, quando for comprar lá, compre através de ti. E aí realmente precisa criar novas talvez através de soluções, parcerias, né? Novas soluções para isso, do que efetivamente tu parar de atender a tua operação aqui, para investir um tempo e um dinheiro numa operação que às vezes é 300, 400, 500, 800 quilômetros de distância, né? E aí daqui a pouco tá te demandando lá, desde caixa de investimento até tempo, né? Tu tá perdendo dos dois lados, não tá conseguindo ganhar lá e tá terminando perdendo aqui, porque tá tendo custo, né? A gente tem hoje a gente tem uma cultura de mercado muito tradicional que muitas vezes o empreendedor, o dono de imobiliária não enxerga isso. Não que eu não acho que empreender e crescer e expandir seja ruim, mas a gente tem que entender que isso tem limite. E às vezes o cara nos vê, né? Ano passado a gente fez um lançamento em Cascavel. Cara, pô, se o Matheus pode ir para Cascavel, lá também posso ir para Itapema. Eu vi bastante isso. Cara, não é tão simples assim, tu acabou de exemplificar bem. E me diz uma coisa, Fábio, a gente infelizmente está chegando aí na reta final do podcast. Quais são os planos daqui para frente? Como é que tu tá vendo o mercado? O que tu tá enxergando também de oportunidade de expansão dos negócios da V7? Enfim, eu sou um cara que bato muito na tecla, e o podcast ele é uma iniciativa por conta disso, de que o nosso mercado é muito fragmentado, os vínculos são muito sazonais e muito fracos, né? A gente não tem grandes vínculos. Cada vez mais o dono da imobiliária está com dificuldade de vincular a equipe dele. E aí, por óbvio, a empresa de gestão está com dificuldade de vincular essas imobiliárias com nível de compromisso. Porque eu lembro nos lançamentos lá, cara, claro, a gente tinha um cenário lá que a gente não tem hoje, por exemplo. Tinha uma Lopes, uma Brasil Brokers, os caras estavam... Grandes empresas. Grandes empresas operando no Brasil todo. E aí a decisão era top-down.
vim lá de São Paulo, não, em Porto Alegre você tem que parar a operação, atender a Alphaville, porque são nossos parceiros no Brasil inteiro, a gente tem que, essa relação é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Como é que tá vendo o mercado daqui para frente nesse cenário aí de desafios? Eu acho que a gente tinha que marcar um outro podcast para falar sobre isso. Tem uns 10 minutinhos. Mas assim, eu diria que, bom, particularmente eu acho que o mercado cada vez mais, Matheus, vai favorecer o corretor como um profissional de vendas. Eu acho que a figura do corretor autônomo, que é o cara que se autodesenvolve, o cara que busca aperfeiçoamento, esse cara vai ganhar muito espaço. E isso, se a gente olhar, por exemplo, o modelo do mercado imobiliário americano, ele é muito assim, né? Se a gente imaginar que é um mercado que está alguns anos na nossa frente, o autônomo, o corretor profissional de vendas, ele é um cara que ganha relevância, ele tem mais protagonismo no mercado. Então eu acho que isso vai acontecer e naturalmente vai exigir dos donos de imobiliária, dos gestores, que eles também revejam a sua forma de atuar, né? As imobiliárias vão ter que estar muito mais voltadas para treinamento, para preparação do time de vendas e fidelização do corretor, né? Eu acho que aquela coisa do corretor ficar pingando em imobiliária, onde o cara não tem nenhuma fidelidade à imobiliária que ele está, isso tende a acabar. Então, os donos de imobiliária, que a gente conversa todo dia e são parceiros do Brasil inteiro, eles falam muito isso. Pô, estou tendo que organizar minha operação de outra forma, eu estou sendo mais seletivo com a equipe que eu contrato, eu invisto mais na minha equipe, eu preciso preparar esse cara para ele não ficar pingando entre as imobiliárias. Então, eu acho que tem uma avenida assim, de transformação do mercado. Eu acho que a gente ainda tem muita estrada para percorrer, mas eu acho que a palavra de ordem é desenvolvimento. Desenvolvimento e aperfeiçoamento das pessoas, né? Como todos os mercados vivenciaram. Se você olhar mercado farmacêutico, automotivo, serviços, de turismo, se a gente olhar o que eles fizeram do ponto de vista de aperfeiçoamento das equipes de venda e olhar o que a gente tem hoje no mercado imobiliário, acho que tem aí uma avenida realmente, uma estrada de oportunidade para quem tomar iniciativas como você, que cria o podcast, traz pessoas para falar sobre o mercado, provoca os incorporadores para refletirem melhor, os donos de imobiliário. Então, eu acho que tem muitas possibilidades, mas a palavra de ordem é desenvolvimento e aperfeiçoamento das equipes. Eu diria que é isso. Eu não tenho dúvida, acredito muito nisso. A gente já conversou fora aqui das câmeras. Isso. A gente tem bastante alinhamento em relação a isso. A gente o Fábio acabou de palestrar aí no Sucesso de Vendas Business Summit e foi o palestrante de abertura aí do nosso evento. No evento a gente lançou, né, uma plataforma de educação no qual o Fábio vai estar junto com a gente. Não sei exatamente como, mas ele vai estar, ele está intimado já, não tem escolha, né? Eu vou pegando vou pegando a turma pela mão e vou empurrando. Vamos junto, vem. Exatamente para isso, né? Acho que todo mundo precisa se desenvolver na posição que está, o dono da imobiliária precisa melhorar. A gente veio do mercado que o cara segurava o corretor porque ele tinha a oportunidade dos imóveis. Era isso que segurava o corretor dentro da imobiliária. Isso. Hoje está tudo democratizado, aí está na internet, né? Aí depois teve, paralelo a isso, tinha a questão das carteiras de clientes. Não, o dono da imobiliária tinha uma carteira de clientes que ele compartilhava com o time deles. Hoje o cliente está democratizado, o cliente está entrando em anúncio, o cliente está entrando no lead, né? E está difícil de conseguir reter esse cliente e transformar ele numa venda. Quem é que está conseguindo, no meu ponto de converter, vista? Né? Quem está conseguindo converter? Quem está focando mais em se relacionar e menos em vender, né? Eu tenho uma frase que eu uso nas minhas redes sociais, tem um corte meu aqui do podcast que fala isso, que eu falo: todo mundo que sai de casa para vender todo dia não vende nunca, né? Quem sai de casa para conhecer gente, para se relacionar, para construir negócio, para estruturar oportunidades, esse cara vai ter venda o tempo todo para fazer. Ele vai vender mais, vai vender menos de acordo com as oportunidades que ele tiver na mão dele, de acordo com o momento do mercado, e o nosso mercado, a sazonalidade econômica e política impacta diretamente, né? Mas o cara que faz isso nunca fica sem venda. Daquele cara que sai desesperado para vender, o cliente já olha para ele, desvia dele, vai para o próximo, né? Então, acho que tem assim como tu falou, eu vejo que tem uma oportunidade, uma necessidade das pessoas se qualificarem para algo um pouco diferente. Então, no nosso evento aí, a gente apresentou já os primeiros 5 cursos da plataforma, né? Em breve vem mais novidade. Então, se tu tá aí, não foi no evento, tu não participa da plataforma ainda, em breve a gente vai divulgar como que tu pode fazer parte. É só por convite,
Já vou avisando aqui, virando para a câmera, é só por convite. Não adianta querer se inscrever, não adianta querer pagar, não tem jeito, só vai entrar por convite. Quem foi no evento está dentro, quem não foi, infelizmente, vai ter que esperar uma oportunidade. Mas a gente também está olhando esse caminho e acredito que existe muita sinergia aí entre o que tu está enxergando e o que a gente está enxergando do lado de cá. Bom, estamos chegando no final. Queria deixar aberto aí os microfones do podcast Sucesso de Vendas para que tu te despeça aí de toda essa turma que está nos assistindo. Né, o bom desse conteúdo é que ele fica lá no canal do YouTube, no canal do Spotify. As pessoas podem acessar e ouvir, assistir a hora que quiser e pode ouvir de novo. Será que foi aquilo mesmo que a gente falou e tal? Né? Então, fica à vontade aí para te despedir momentaneamente, pelo menos, da nossa audiência. Bom, legal. Primeiro, mais uma vez agradecer, Matheus, aí pelo convite de participar aqui desse podcast Sucesso de Vendas. Muito legal também ter participado lá do Business Summit. Foi um show, puta evento bacana. Foi um prazer lá fazer a palestra de abertura, muito contente. Espero que a gente possa voltar aqui numa nova oportunidade. Hoje foi meio a toque de caixa, né? Mas acho que deu para dividir um pouquinho aí o que a gente pensa. Agradecer realmente o convite. Mandar um abraço aí para todos os nossos parceiros que estão aí nos assistindo, acompanhando, corretores, donos de imobiliária, gestores, a toda a nossa equipe aí, V7, que está acompanhando também. Deixar um abraço aqui para os nossos parceiros. E realmente foi um prazer estar aqui. Muito legal. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa. E vamos junto. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer. Hoje é um dia muito especial, para mim particularmente, né? Agradecer o Fábio aí, um cara que eu sempre usei como referência, tudo que eu fiz dentro do mercado imobiliário. Eu sempre brinco, Fábio, que até falei isso, a Isabela trabalha com o Fábio, a filha dele está aqui nos estúdios hoje com a gente, o Fábio estava viajando de férias quando eu fiz a minha primeira live no meu Instagram, que foi quando eu lancei o evento, e eu falei isso na live, a Isabela gravou e me mandou até depois, que eu sempre que eu tive no mercado imobiliário, que eu me deparava com uma situação que eu não sabia o que fazer, eu pensava assim, o que o Fábio faria lá na época que eu estava no Alphaville, nessa posição? Aí surgia 2, 3 ideias ali, eu pensava qual que daria mais certo e tocava em frente. Então sempre foi uma referência, cara, obrigado por estar aqui, é um prazer. Bom, terminar agradecendo nossos patrocinadores, Cotiza Urbanismo, Block, nossos apoiadores, Alços Urbanismo, a Misa Urbanizadora, Arisa Empreendimentos, Trilho Empreendimentos, Vise Lotes, Vila Urbanismo e Wagner para Urbanismo. Muito obrigado para ti que ficou com a gente até aqui. Fica no canal, te inscreve, clica no sininho aí, como eles dizem. Não é porque a gente quer virar youtuber, né, Fábio? A gente não tem, definitivamente não tem talento para isso, mas é só para tu saber quando é que tem conteúdo novo no canal, para tu poder indicar para outras pessoas da tua equipe, teus parceiros de negócio, porque a gente procura aqui sempre trazer conteúdo de alta relevância daquilo que está acontecendo de fato com quem faz o dia a dia do mercado imobiliário. E assim eu acredito muito que juntos faremos um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Muito obrigado, meu nome é Matheus Lamper e eu estou à tua disposição para a gente fazer o mercado andar sempre para frente. Valeu!